Olá, bom dia. Hoje, sexta-feira, 4 de setembro de 2020. Os palestinos vivem uma tragédia, é verdade. Fomos acostumados a acreditar que todo mundo ama os palestinos e a causa palestina, exceto Israel. Por exemplo, a ONU morre de amores pelos palestinos. Os comunistas do mundo inteiro adoram os palestinos, como, por exemplo, o regime despótico de Nicolás Maduro. Morre de amores também pelos palestinos. O Partido Democrata americano é simplesmente apaixonado pelos palestinos. Erdogan, que é um carrasco, por assim dizer, do povo curdo, não sabe viver sem declarar amor diário aos palestinos. Os maus, no entanto, são os israelenses, que, por sua vez, são quem, de fato, dá emprego aos palestinos, educação aos palestinos, transporte aos palestinos e assistência médica aos palestinos. Pois é, Israel, que faz tudo isso, não gosta dos palestinos. Fomos educados assim. Mas é uma grande farsa, porque vejam, os palestinos hoje vivem um grande drama. Não aqueles que vivem na faixa de Gaza ou na Cisjordânia, mas aqueles que vivem na Síria e no Iraque. Palestinos que vivem, famílias palestinas, que não são poucas, que vivem nesses dois países, pedem socorro para a ONU ou para quem puder ouvi-los. E não recebe resposta de ninguém, exceto dos Emirados Árabes Unidos, que já há algum tempo abriu o seu país e disse para os palestinos que estão refugiados, e vivem, melhor dizendo, em Síria ou Iraque, que vão para lá. Mas aí os palestinos que resolvem ir para os Emirados Árabes para ter uma vida digna, são perseguidos. Imaginem por quem. São perseguidos principalmente pela autoridade palestina e pelo grupo Hamas. Bem, a autoridade palestina e o grupo Hamas têm condenado veementemente o acordo assinado entre Israel e Emirados Árabes, que vai muito bem, obrigado. A cada dia que passa é surpreendente o progresso do acordo entre Emirados Árabes e Israel em todos os setores possíveis, principalmente medicina, pesquisa médica, tecnologia, turismo, até mesmo turismo, e por aí vai. Pois é, o acordo é tão bom que outros países árabes já manifestaram o interesse de irem pela mesma direção, de unirem-se finalmente com os seus irmãos de sangue, lá de Israel, porque são filhos do mesmo pai, Abraão, para quem não sabe. Abraão, ou Ibrahim, é pai de judeus e de árabes. O pai é o mesmo. Então, uma hora, certamente, é possível que os irmãos acabem sim fazendo as pazes. Bem, parte dos irmãos já fez, Emirados Árabes e Israel. Só que isso tem desagradado profundamente a autoridade palestina, porque vê com temor que esta amizade entre irmãos acabe enfraquecendo a sua causa. Bem, mas vamos ao primeiro item do problema. As famílias palestinas, disse hoje o Gatestone, reclamam que o Comitê Internacional da Cruz Vermelha e outras organizações internacionais, incluindo as Nações Unidas, se recusam a ajudar na busca de seus entes queridos, tanto no Iraque quanto na Síria. Bem, o que acontece no Iraque e na Síria em relação aos palestinos? Eles estão sendo perseguidos e mortos por facções rivais. Facções rivais comandadas pelo Irã.
Exatamente. O Irã também, esqueci de dizer no começo, o Irã é simplesmente vidrado nos palestinos. E as milícias iranianas, milícias turcas, iranianas e sírias também, têm combatido famílias palestinas nesses dois países. Por quê? Porque o Iraque não quer palestinos em suas terras. E a Síria de Bashar al-Assad também não. Eles que vão para outro lugar, de preferência lá para Israel. Aqui não queremos palestinos. O escritor palestino Nabil al-Shali disse que 4.000 palestinos estão hoje no Iraque, estão enfrentando hoje no Iraque uma tragédia diária. Ele disse que, de acordo com alguns estudos, pelo menos 20.000 palestinos foram deslocados do Iraque para 40 outros países ao redor do mundo por causa de massacres cometidos contra eles por milícias sectárias. Leia-se, milícias iranianas, milícias turcas e milícias sírias, do próprio governo de Bashar al-Assad. E daí porque as famílias palestinas pedem desesperadamente que busquem os seus parentes que desapareceram. Pedem para a ONU e para a Cruz Vermelha. ONU e Cruz Vermelha amam de paixão, como disse, os palestinos. Mas amam apenas quando os palestinos estão lá, atirando pedra em Israel. A matéria do Gatestone começou dizendo que, ao contrário de seus líderes, os palestinos que vivem na Síria e no Iraque não parecem estar preocupados com o acordo entre Israel e Emirados Árabes Unidos. Esses palestinos têm preocupações mais existenciais, como fornecer abrigo para seus filhos e água potável para suas famílias. Eles estão preocupados com as casas que perderam e em um estado de angústia com o destino de seus filhos desaparecidos. Em extremo contraste com a Síria e o Iraque, os Emirados Árabes Unidos, entre outros estados do Golfo, abriram há muito as portas aos palestinos e lhes proporcionaram empregos e alto padrão de vida. Os líderes palestinos, no entanto, surpreendentemente, têm há muito tempo castigado os Emirados Árabes Unidos por conta do acordo que fez com Israel. E, por outro lado, pressionado palestinos a não aceitarem a ajuda dos Emirados Árabes Unidos. Bem, e quando falamos que a autoridade palestina, por exemplo, e outros grupos que defendem a causa palestina são inimigos do povo palestino, muita gente se choca. E é realmente chocante, mas muito difícil de explicar. Para explicarmos o problema da causa palestina, nós temos que remontar muito ao tempo e envolver um grande número de atores, como, por exemplo, o Reino Unido, entre outros. Mas, de modo bastante resumido, a causa palestina começa quando Yasser Arafat, que foi treinado pela KGB, entende que a autoridade palestina, financiada por grupos como a própria KGB, esquerdistas americanos, globalistas, enfim, muita gente interessada em destruir Israel, poderia render e muito. E de fato rendeu. Não só para Yasser Arafat, que quando morreu era um dos homens mais ricos do mundo, como para muitos atores lá dentro da Palestina, como agora Mahmoud Abbas, que herdou parte da fortuna de Yasser Arafat, como de resto aumentou a sua conta por conta da desgraça dos seus irmãos. Manter uma causa que arrecada dinheiro do mundo inteiro é importante. Tão importante que ela não pode ter uma solução, porque o dia em que o problema palestino for solucionado, bem aí o leite deixará de jorrar.
Então a causa palestina, em essência, se confunde com o projeto comunista. O projeto comunista não prevê uma solução para a humanidade. Ele precisa desse discurso para continuar existindo. A ideologia comunista não tem um ponto de chegada. Ela se propõe a caminhar eternamente, fazendo de conta que busca um futuro perfeito. Como o futuro nunca chega, a causa está sempre em vigência. O mesmo acontece com os palestinos, ou melhor, com as autoridades palestinas. É preciso manter o povo palestino na miséria e no ódio cego contra Israel para que grupos que defendam os palestinos continuem ou permaneçam recebendo verbas internacionais. Porque enquanto Israel estiver assentada na terra dos palestinos, dizem essas autoridades, precisamos lutar contra a injustiça. E para lutar contra a injustiça, precisamos de dinheiro. É um golpe. É claro que é um golpe. Bem, com a ajuda, com a união entre Israel e Emirados Árabes, a causa palestina tem sim efetivamente um problema. Porque a vida dos palestinos pode mudar para melhor. Uma vez que a vida dos palestinos mude para melhor, para que manter uma casta de políticos e militares com altíssimos salários, se o principal, que é a qualidade de vida, está bem? Esse é o problema. E é por isso que palestinos não querem que o acordo entre Israel e Emirados Árabes dê certo, porque tanto Israel quanto Emirados Árabes têm o projeto de investir pesadamente nas áreas ocupadas pelos palestinos. Investir em educação, investir em saúde, investir em empregos e em infraestrutura de um modo geral. É claro que isso melhoraria e muito a vida dos que hoje se consideram vítimas do Estado de Israel. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos, torne-se membro do canal porque precisamos da sua ajuda. Por sermos um canal de direita, estamos cada dia mais reduzidos aqui no nosso espaço no YouTube. Precisamos muito da sua ajuda. Você pode tornar-se membro desse canal por R$ 2,99 por mês ou por R$ 6,99, ou então, se quiser ajudar mais o canal, por R$ 9,99. E também pode tornar-se membro da Brasil Paralelo. Por R$ 10 por mês você se torna membro patriota da Brasil Paralelo. E se você se tornar membro patriota da Brasil Paralelo, por este link que está aqui logo abaixo do vídeo, você também estará ajudando o canal Professor Belém. Conto com a sua ajuda. Até depois.